Boa noite, pessoal. Eu quero aqui nesse vídeo contar uma história que aconteceu recentemente no Brasil. Um pedaço da história do Brasil e recente, e que muita gente não viu, né? Talvez a maioria da população não viu essa história. Se viu, não viu direito, viu ser contada de outro modo. E quem viu em todos os detalhes, compreendendo tudo o que aconteceu, alguns não, fingiram que não viram. Porque nos comentários, na condução das reportagens, da grande mídia, né, principalmente, eles passam por cima do que aconteceu aqui no Brasil nos últimos, vamos dizer, 7, 6, 5 anos, por aí. Eu não vou ser muito exato em datas, mas vocês podem pesquisar as datas, eu vou falar mais ou menos, né? A história é o seguinte, eu vou começar pela espionagem do governo americano aqui no Brasil. Mas acredito que muita gente não sabe. Se falar que o Brasil foi espionado, a Dilma foi espionada, o mundo todo foi, o americano espionou todo mundo aí, espionou a Dilma, espionou a Petrobras, tá? A data aí, vocês dão uma busca que vocês vão achar, entendeu? Eu não estou querendo fazer um relatório aqui trabalhoso, com datas, entendeu? Eu não estou querendo fazer reportagem, é um comentário que eu vou fazer baseado em fatos que contam uma história. Para quem é bom entendedor vai entender a história, vai entender o início, o fim e o meio, né? Não precisa data, você só precisa saber que primeiro capítulo foi espionagem do americano aqui em cima da Dilma e na Petrobras, né? Tá. Aí depois, o que a gente teve? Teve o impeachment da Dilma, né? Agora, paralelamente a isso, até antes dessa espionagem aí, começou a Lava Jato. Eu também não vou entrar aqui em datas. Parece que essa Lava Jato começou muito bem atrás. Eu não vou entrar em data, mas vamos dizer que foi paralelo, ou antes um pouco, começou a Operação Lava Jato. Tá, vamos guardando isso aí na memória, depois vocês dão uma busca aí, porque, pessoal, a gente tem que estudar o Brasil. Se a gente não estudar o Brasil, a gente é enganado pela mídia. Então, de que jeito que a gente estuda? A gente tem que pesquisar aquilo que ela não mostrou. Aí, depois dessa espionagem da Dilma e da Petrobras, que eu fixo bem aí nessas duas coisas aí, a espionagem, aí veio o quê? O impeachment da Dilma. Tá? Veio o impeachment da Dilma. Logo que assumiu o Temer, o que aconteceu aqui? Ele instituiu a paridade de preços dos combustíveis da Petrobras com os preços lá de fora. Isso nunca teve no Brasil, nunca. Nunca teve. A não ser quando o Brasil importava tudo, né? Não tinha petróleo, né? Não tinha nada, né? Tinha que importar. Mas desde que existe a Petrobras, né? Vamos melhor dizendo, que não tem essa de preços internacionais, é o preço daqui. A Petrobras fornecia uma grande parte aí do combustível e o preço não era em dólar, não era baseado no preço lá fora. Isso aí foi o Temer que instituiu isso na Petrobras.
Tá, então não sei se vocês estão ligando uma coisa a outra. Espionagem na Petrobras, impeachment da Dilma, Temer, primeira coisa que faz, uma das primeiras, essa que eu acabei de dizer. Preço, agora o preço vai ser baseado no preço lá fora, lá de fora. Aí o que aconteceu com isso? Começou a ter aumento toda hora de gasolina e de diesel. Né? Então aqui a gente já abre um parênteses, o que isso causa? Uma tremenda inflação. Né? Porque tudo é transportado na base do diesel, né? Tudo que você compra é diesel. Né? Então é tudo caminhão à base de diesel. Então a inflação começou a aumentar. Né? Aí, o que mais que o nosso amigo Temer fez? Você vê como é que ele começou a governar a favor das petroleiras. Ele isentou de 1 trilhão em impostos às petroleiras que fossem explorar o petróleo aqui no Brasil. Né? Isso paralelo com a privatização, quer dizer, a gente vai privatizar, vai vender para vocês, de cara vocês já vão ficar 10 anos sem pagar 1 trilhão de impostos. A gente vai deixar de arrecadar 1 trilhão de impostos de vocês. Quer dizer, o nosso amigo Temer, ele parece ser também muito amigo das petroleiras internacionais. Não bastando isso, o que ele fez? Ele conseguiu passar no Congresso leis ambientais mais brandas com respeito a, vamos supor, um vazamento de petróleo no mar, reduzir as penas, reduzir as multas, entendeu? Ele fez o contrário. Vocês vêm aqui, exploram o petróleo e a gente dá uma ótima segurança a vocês, qualquer acidente, vocês não têm que pagar nada. Essa é a verdade, cara. É só você pesquisa aí, ver se eu estou falando coisa errada. Ele abrandou as leis ambientais. Entendeu? Outras coisas que ele fez. Reforma da Previdência, reforma das leis trabalhistas. Quer dizer, começou a tirar direitos do povo e dando direitos para estrangeiros, né? Aí vamos dar um pulo aqui para o dia de hoje, né? O dia de hoje, o que acontece? Não é bem hoje, ano passado. Ano passado, a Petrobras pegou 400 bilhões de lucro, né? Com esses aumentos que ela dava toda hora de combustível, ela teve 400 bilhões de lucro. Ela pegou esses 400 bilhões de lucros e distribuiu para acionistas brasileiros e estrangeiros. Detalhe, nem o brasileiro nem o estrangeiro pagam um tostão de imposto sobre dividendos. Né? Então aí eu entro com a tal da reforma tributária. Um dos objetivos principais da reforma tributária é passar a cobrar imposto sobre dividendo. Né? E eles tiram o lucro aqui com o aumento abusivo dos combustíveis. Por que é abusivo? Porque não tem concorrência. A Petrobras é que diz, o diesel vai para tanto, a gasolina vai para tanto. Não tem concorrência. Então, esse livre mercado aí do Paulo Guedes, né, liberal é isso, é livre mercado. É privatizar tudo e os bancos concorrerem entre eles, as empresas concorrerem entre elas e os preços baixarem. Né?
Aí ele, de cara, o Guedes manteve essa, como é que se chama? Esse monopólio da Petrobras. Ele chegou a criticar, mas ele manteve, o Bolsonaro manteve. Entendeu? Eu, quando citar aqui Bolsonaro, eu não estou fazendo politicagem de convencer ninguém a não ser bolsonarista, de ser lulista. Eu não tô, a minha conversa não é nada nesse sentido. É no sentido da história. É você ver os fatos que aconteceram e você contar a história para você mesmo. Eu estou contando do jeito que eu vejo. Você vê se eu estou errado. Então, com esse lucro que a Petrobras teve por monopolizar o mercado de combustível, eles tiveram esse lucro de 400 bilhões. Aí dividiram para os acionistas que não pagam dividendos. Quer dizer, nosso petróleo passou a servir aos acionistas da Petrobras, né? E passou a desservir a quem? Ao povo, porque começou a aumentar o preço dos alimentos. Entendeu? Então é isso. Pega esses dados aí e vê que conclusão que vocês chegam. Se é diferente da minha. E veio o Bolsonaro, veio o governo Bolsonaro, ou o governo anterior, para não falar nome, e manteve a mesma coisa do Temer. Manteve tudo. Um capítulozinho aí da história que é muito importante. Sei que muita gente que cai nas canelas aí, pelo que eu vou falar, que pode parecer que eu estou defendendo o presidente atual. Eu não estou aqui para defender ninguém. Não estou para acusar e nem para dizer que ninguém teria que estar preso. Por quê? Porque eu não sou juiz. Eu não tive acesso ao processo, entendeu? Então eu ficar da minha cabeça dizendo, esse cara praticou esse crime, que eu não vi. Você viu? Não, você soube através da Lava Jato. Quando o crime a gente vê que está sendo praticado, aí é outra coisa, tá? Aí mantendo aquilo que eu falei, eu não estou aqui para escrachar Bolsonaro, nem para enaltecer Lula. Mas os crimes do Bolsonaro, a gente viu acontecer. Pode ser que tenha pessoas que não acham que seja crime, rachadinha. Não é crime. Agora, você viu a rachadinha? Não, eu não vi a rachadinha, mas eu vi o filho dele fugir da investigação o máximo que ele pôde. O Bolsonaro mexeu na Polícia Federal para não investigar mais o filho dele. E ele falou isso claramente numa reunião filmada entre ministros lá, na cara do Moro. Disse que ele tinha que defender a família dele e que o ministro que não concordasse, que ele substituía. Isso na cara do Moro lá. Bom, isso é um parênteses. Então é isso. Aí tá. O Lula praticou crime. Olha, ele chegou até a confessar. E olha a coragem do cara. Eu tenho que admirar a coragem da pessoa, cara. Ele admitiu que para você governar com esse Congresso, parênteses, que a gente é que elege, nós é que elegemos o Congresso. É um Congresso que a maioria é uma quadrilha. Entendeu? Então o Lula é tão verdade isso que eu estou falando, que você viu, o Bolsonaro comprou o Congresso. O Lula, através do Petrolão, né? O Congresso foi comprado, tá? Foi comprado. E ele teve a coragem de confessar isso na entrevista da TV Globo, entrevista de candidato. Ele falou, se você não der alguma coisa em troca aqui, é o Congresso que o povo elege, ele falou isso. Você não governa. Tá? Agora, provas contra o Lula, dele ir para a cadeia,
não aconteceram, tanto que a justiça soltou o cara. Eu não vou ficar aqui discutindo isso. Agora, crimes que o Bolsonaro fez, eu vi que foi campanha contra a vacina, tentativa de golpe, propaganda, já falei, campanha contra a vacina, e retardou a compra de vacinas. São crimes, genocídio, agora que a gente... Teve o genocídio da Covid também, né? E agora o genocídio do Zé Yanomami. Quer dizer, são crimes que ninguém me contou, a gente está vendo, é diferente. O Lula veio o tal do Moro, Dallagnol, lá, o Ministério Público, o juiz, e ficou provado que o juiz combinava com o promotor qual as provas que ele precisava. Eu preciso de uma prova assim para condenar o Lula. Então, faltou esse capítulo da condenação do Lula. Eles, além de terem dado o impeachment na Dilma para vir o Temer e fazer esse monte de vantagem que eu citei para as petroleiras internacionais, né? O que eles fizeram? O Lula ia ser eleito. O Lula ia ser eleito, ele tinha que ser preso. Então o Moro e o Dallagnol, isso tudo está provado com conversas, não é da minha cabeça, não é da cabeça de ninguém. Conversa gravada. Eles combinaram. Juiz e promotor não pode combinar. Imagina você, está sendo julgado, aí o promotor está querendo te ferrar. Aí o juiz é amigo do promotor. Aí o juiz, em vez de te julgar com justiça, ele vai fazer o julgamento que o promotor quer. Bota-se nessa condição, para ver se você ia gostar. Então, eu não estou aqui defendendo o Lula, não, mas por você esquecer que houve um vazamento de conversas através do Telegram, que por um fato que foi uma sorte do Brasil, né? Que só assim ele ficou conhecendo a verdadeira história. Senão a gente até hoje estava acreditando na Lava Jato. Eu, até hoje, estaria com ódio do Lula, ódio do PT, porque eu confesso, eu votei no Bolsonaro. Confesso a vocês, eu votei no Bolsonaro. A Globo, mais o Moro, se fosse só a Globo, ela não ia me convencer de nada, mas apareceu um juiz lá com cara de honesto, que a Globo botou ele como herói, né? Todo mundo ficou contra o Lula, contra o PT, criou-se um ódio contra o Lula e o PT, tá? Mas mesmo assim, com esse ódio criado, o Lula venceria as eleições. Então, o que a Lava Jato fez? A gente tem que prender esse cara de qualquer maneira. Quer dizer, tudo foi uma engrenagem para tirar a esquerda do poder. Ah, a esquerda é comunista, a esquerda é... Mas no tempo da esquerda, a Petrobras não cobrava preço internacional de combustível. No tempo da esquerda, a Petrobras não tinha 400 bilhões de lucro num ano só, baseado em aumentos sucessivos dos combustíveis. Então a gente tem que diferenciar. Não é que esquerda é melhor que direita, que... Aí não tem ideologia para mim, aí são fatos. Entendeu? E o Lula ia ser eleito e não podia ser, por quê? Porque os planos que visavam tudo que o Temer fez e que o governo passado continuou, esses planos iam por água abaixo se o Lula fosse eleito. Então, culpado ou não, inocente ou não, condenaram o cara sem provas. Isso todo mundo sabe, todo mundo que é advogado, que é jurista, sabe isso.
porque acompanharam os processos. E o próprio Dallagnol, numa PowerPoint que ele apresentou, ele falou uma coisa que é uma aberração jurídica. Ele disse que o Lula estava sendo preso por convicções e não por provas. Ninguém é preso em lugar nenhum civilizado, né, do mundo por convicções. Tem que ter prova. Entendeu? Eu não estou dizendo que se ele roubou, não. Mas não teve prova. Então tinham que prender. Para quê? Para continuar o processo que o Temer deu início, logo que saiu a Dilma. Ele deu início ao plano de favorecer as petroleiras. Entendeu? Então faltou esse complemento. Então vocês acrescentem isso e tirem negócio de lulista, de bolsonarista. Eu votei no Bolsonaro e me arrependi profundamente. Entendeu? E o Lula, você confia cegamente no Lula? Eu não confio em ninguém, político nenhum. Mas o cara prometeu uma coisa que vai de encontro aos meus ideais, que eu defendo aqui nos meus comentários, que eu defendo nos vídeos, que eu defendo em comentários que eu faço no YouTube. Entendeu? São ideais que eu tenho. Que ideais? Os mais simples possíveis. O país parar de ser roubado. E você parar de beneficiar petroleiras estrangeiras, beneficiar quem tem dinheiro, quem é bilionário. Porque eles compram essa turma toda, compram o Congresso. Então, meu ideal é esse, acabar com essa roubalhada. Não acabou nada, ao contrário. Quando o Temer entrou, aí é que piorou as coisas. Sem querer entrar em lulismo, em bolsonarismo, veja o que aconteceu. A não ser, se você não viu, não leva mal, mas você bobeou, você ficou acreditando em Twitter, em coisas de gabinete do ódio, que existe isso existiu. Existiram robôs que espalharam um monte de fake news. Isso está provado. E mais um fato aí para entrar aí nesse pedaço da história, esse pedacinho recente da história. O Lula foi pedido um HC para ele antes das eleições, foi pedido um habeas corpus. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é habeas corpus, é para soltar o cara. O advogado pediu, baseado lá em argumentos jurídicos, tal, pediu o habeas corpus. Que o Supremo Federal não tinha como negar. Ele não tinha como negar. Era dentro da lei. Mas aí é que entra o outro detalhe que atrasa esse país, é a influência de generais. Influência de generais. Então, teve um general aí, que se lembrar o nome dele, eu vou falar, o Vilas Boas. O Vilas Boas, quando soube desse pedido de HC, ele ameaçou o Supremo. Entendeu? Ele ameaçou. As ameaças dos militares, elas são muito respeitadas. Entendeu? Porque eles, por 20 anos, eles provaram que eles, quando querem castigar, eles castigam. Foram 20 anos matando gente, torturando, estuprando, desaparecendo com pessoas. E eles têm armas. E eles sabem que botam medo na população, os canalhas. Eu não estou falando dos bons militares, entendeu? Eu sei que tem gente boa em tudo que é lugar, assim como tem gente ruim. Eu estou falando dos maus. Então, esse Vilas Boas, ele
se arvorou a ser o dono do destino do país, né? E o candidato que ele não queria que ganhasse, não podia ganhar, e porque ele era general, e general bota medo em civil. Aí ele publicou, ele e mais um grupo lá, né, publicaram um Twitter lá ameaçando de intervenção caso desse o habeas corpus do Lula. Então, vocês me digam, independente do Lula, da justiça ter falhado, vamos supor que a justiça toda falhou, mas independente disso, quem é esse Vilas Boas para decidir tirar um candidato do país democrático? Não, esse candidato eu não quero, então eu vou ameaçar o Supremo. E foi isso que ele fez. O Supremo ficou com medo dos militares golpistas. Aí o que eles fizeram? Não deram habeas corpus ao Lula, habeas corpus. Entendeu? Faltou mais esse detalhezinho. Veja o vídeo, veja todos os detalhes. Pesquisa, vê se eu estou falando mentira. E vê a que conclusão vocês chegam. Não precisa ser igual a minha, não. Faça teu comentário, mas, pô, raciocina. Bota a tua tese aí nos comentários. Não, realmente houve isso. Eu só não vou aceitar vocês disserem que não houve isso que eu estou falando. Porque tudo isso que eu falei aqui aconteceu. Que vai me desmentir isso, tudo que eu estou falando, eu tenho certeza que aconteceu. Senão eu não estava gravando nada aqui. Eu estou dando nome aos bois. Se o cara disser que não aconteceu, eu mostro lá para ele. Ó, aqui está aqui. Entendeu? Agora vocês, baseados nisso que eu informei aqui, esses pequenos dados, esse pequeno resumo, isso é um pequeno resumo. Tracem a tese de vocês, contem a história de vocês baseado nisso. Eu estou curioso para ver. Entendeu? Desculpe a minha ênfase, a minha, sei lá, indignação, a minha veemência, mas esse sou eu. Isso aí sou eu sou assim mesmo. Me incomoda profundamente ver o meu país ser roubado. Me incomoda profundamente. Às vezes eu até tento esquecer a sacanagem, mas não dá, cara. Entendeu? Então é isso, eu estou aqui fazendo a minha parte. Espero que eu seja útil para fazer alguém pensar. Muitos de preferência.